Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Nesse ano de 2024, penso eu, será um ano abençoado. Pelas palavras que nós recebemos até agora, neste mês de janeiro, nós podemos confirmar isso. No primeiro domingo do mês, pastor Abílio nos lembrou que uma vez que nós somos salvos, nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Fomos comprados por alto preço, preço de sangue, de sacrifício naquela cruz. Somos santuários de Deus, templos do Espírito Santo, selados com a marca de Deus, e Deus olha para esse mundo e vê aqueles que são dele já. E você faz parte. Pergunta para o irmão aí do lado, você faz parte? Você é de Deus? Amém. No segundo domingo, o pastor Bomilcar nos falou sobre as implicações do discipulado. Do como nós temos que estar ligados uns aos outros, para conhecer e viver a vontade de Deus. A importância de nós não sermos igreja de culto, mas igreja de corpo, de igreja de relação, de comunhão, de estarmos sujeitos uns aos outros. E no domingo passado, o Ed nos advertiu: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Quem escolher ser sábio? A maioria parece. Escolheu ser sábio. Sendo sábio, nós vamos compreender melhor a vontade de Deus e vamos conseguir remir o tempo e entender quais são as prioridades. E hoje, fechando esse mês, eu quero trazer o tema A Nossa Vida neste Mundo. Vou dividir esse tema em 4 etapas, 4 partes, mas antes de começar, eu queria lembrar os irmãos, e eu creio que a maioria sabe, ou todos sabem, que na Bíblia a palavra mundo tem 3 significados. Primeiro, mundo significa o universo, o cosmos, o lugar onde nós habitamos. Paulo, quando estava em Atenas, ele disse isso que está escrito aí: Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Então, uma das palavras que na Bíblia você encontra muitas vezes é o mundo como o universo, a terra onde nós habitamos. O segundo significado é quando se fala do mundo como um sistema, a forma como o planeta ele é governado. E aí Deus diz na palavra em 1 João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E João continua escrevendo nesse livro, e ele diz no final, no capítulo 5, que eu não coloquei aí, que o mundo está governado sob um sistema maligno. O mundo jaz no maligno. Tudo que a gente vê aí fora, você está acostumado a ver, cada vez mais se torna anti-Deus. É um sistema no qual nós estamos inseridos. E o terceiro significado, quando Deus fala do mundo, na palavra, como a humanidade, as pessoas que vivem aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Amém? Então, em cima dessa explicação inicial, vamos começar a abordagem, a nossa vida nesse mundo. Primeiro ponto: nós nascemos no mundo. Quer você goste ou não, nós nascemos no mundo.
Eu me lembrei nesses dias, meditando nessa palavra, que quando eu nasci, em 1900 e lá vai, foi na cidade de São Paulo, capital. Meu pai era recém-formado, passou no concurso para delegado de polícia, e lá eu nasci em seguida. E aí eu me senti depois, quando grande, assim, privilegiado, né? Porque eu nasci na capital do estado de São Paulo. A minha irmã, coitada, que é a seguinte na linha, nasceu numa cidade chamada Ipuã. Quem conhece? Se você procurar bem no mapa, você acha. Lá depois de Ribeirão Preto, Batatais, está lá para aquele lado lá. Você vai dando zoom, 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 zoom e chega na cidade. Aí eu olhava para ela com um ar assim de superioridade, porque eu nasci em São Paulo, capital, né? Mas não interessa onde você nasceu, não interessa o país que você nasceu, o que interessa é que você nasceu. E nasceu aonde Deus te colocou. A gente tem uma história, né? Nessa cidade, nesse lugar, e eu tenho certeza que cada um de nós gostaria de compartilhar essa vida, porque quantas coisas a gente viveu em determinadas cidades que a gente morou. Mas o mais importante é que, uma vez nascidos aqui, nesse planeta, esse planeta foi feito para você. Deus, quando arquitetou todo o universo e foi fazendo dia a dia cada uma das coisas que existem, e quando Ele concluiu o universo e esse planeta chamado Terra, Ele disse: agora eu vou dar o ponto final nessa história aqui e vou fazer alguém, um povo semelhante a mim, a minha imagem e semelhança. E fez você. Fez eu. Dá uma olhada para o irmão, mas não olha a careca do irmão, não olha o cabelo do irmão, não olha o nariz torto do irmão, não olha a cor do irmão. Esse irmão, essa pessoa que está ao teu lado, foi projetado por Deus. Foi do jeitinho que nós somos feitos. Não existe uma cópia sequer. Ou seja, você é uma raridade, porque foi feito por Deus. E uma vez feitos por Deus, pelas mãos de Deus, existe em cada um de nós características de Deus. A beleza de Deus, Ele repartiu em cada ser humano que Ele fez. As virtudes de Deus estão inseridas em cada um de nós. Apesar de a gente olhar o mundo hoje do jeito que está, com tanta maldade, com tanto egoísmo, mas quando você nasceu, Deus te fez com um propósito bem definido. A questão é, será que nós entendemos que Deus está por detrás disso? Muitas vezes a gente tem até orgulho de dizer que nós somos filhos do papai e da mamãe, que nós temos um determinado sobrenome, mas quem lá atrás te moldou, te desejou e te fez, e disse sim para aquele dia que você nasceu, está lá em cima. E não tem ninguém que te conhece melhor do que o Criador. E para provar isso, Deus fez Adão e depois Eva. E esse Adão, que já nasceu grande pelo jeito, né? Que a gente lê, esse Adão, mal nascido, já conversava com Deus. Olha o privilégio de uma criança, de alguém que nasce e já conhece o seu Criador. De Gênesis, que na viração do dia, todos os dias, Deus ia àquele jardim e conversava com aquele casal. E aí um dia, Deus chamou Adão: vem aqui, dá uma olhada nos bichos, nas aves que eu fiz.
eu preciso da tua ajuda. Você pode dar um nome para eles? Meus irmãos, quem fez o leão foi Deus. Quem fez o elefante foi Deus. Quem fez a girafa foi Deus. Quem fez o tucano foi Deus. O beija-flor foi Deus. Mas quem deu o nome? Fomos nós. Porque Deus quer compartilhar aquilo que Ele faz com você. Deus quer andar neste mundo com cada um de nós e Ele quer a nossa participação. Deus não é um Deus autoritário que manda e tem que ficar obedecendo o tempo inteiro. Deus é amigo, Deus é pai e Deus quer algo de você. E Adão olhou para o leão e disse, vai se chamar Leão. E diz aqui o texto que Deus, o nome que o homem deu, Deus aceitou e ficou aquele nome. Olha a importância que você e eu temos aqui na terra. Depois ele levou o Adão para conhecer o jardim e disse para ele, Adão, a partir de hoje, você será o administrador do jardim. Olha que honra nós temos da parte de Deus de poder trabalhar com Deus. Deus podia muito bem gerir tudo aquilo, administrar tudo aquilo, mas Deus, é só você pegar a Bíblia, não faz nada sem a participação nossa. O texto diz depois que eles estavam nus e não se envergonhavam. Apesar que tem gente hoje em dia que fica nu e também não se envergonha. Mas deixa para lá. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas eles não estavam largados e pelados. Eles estavam pelados e abençoados, porque tudo aquilo que eles precisavam, Deus dava. E se não era necessário roupa naquele momento, amém. Hoje a gente precisa, quem aqui não tem roupa? Todos têm, porque Deus supre cada uma das nossas necessidades. Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia malícia, não havia impureza, não havia pecado. Corpo, alma e espírito estavam totalmente identificados com Deus. E aí o texto que está aí, pode colocar o texto? Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, Deus nos deu um planeta para nós vivermos e disse, toma conta, é teu. E tudo seria maravilhoso se não tivesse acontecido aquele detalhezinho daquela fruta que não podia ser comida. Deus, diz Romano, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. O mundo foi feito para nós, mas nós fomos feitos por Deus e para Deus. A tua vida, a tua alegria, a tua felicidade, a tua prosperidade depende dessa ligação com o Criador. É natural que no mundo a gente queira prosperar, queira avançar, ter mais, saber mais, viajar mais, conhecer mais coisas, ter diplomas. Tudo isso é bom. E Deus, com Deus, tudo isso é saudável. Mas quando nós perdemos Deus, a nossa bússola não acha mais o norte. E aí nós nos perdemos nas coisas.
se comer daquela fruta, Adão, Eva, certamente morrereis. E eles, tentados pela serpente, por Satanás, caíram na ilusão que poderiam ser como Deus. E aí não tivemos, daí em diante, mais o norte na nossa vida. Com a chegada do pecado, nós nos afastamos de Deus e passamos a viver nesse mundo com um lema: seja feita a minha vontade. Eu estou vivendo um momento maravilhoso da minha vida com o nosso neto. Então agora a vida parece que é um neto. E como é maravilhoso você ver uma criança, hoje com 3 anos, como ele muda dia a dia. Como a inteligência, o conhecimento que a criança vai tendo das coisas, ela vai melhorando a forma de falar, a forma de entender, a curiosidade. E você vê numa criança aquela pureza, aquela ingenuidade que a gente olha para nós e tem saudade, né? Porque a gente não é assim. E aí ele começa: que isso? Que aquilo? Aí você fala: isso é assim, assim, assim. E outro dia ele estava brincando com uma bexiga cor-de-rosa. Pegou num saco lá um monte de bexigas. E eu falei assim: vamos trocar a bexiga, porque a cor-de-rosa é de menina. É azul que é de menino. Ele olhou para mim e falou assim: por quê? Quer dizer, uma criança de 3 anos quer saber por que alguém determinou que a bexiga azul é de menino e a bexiga rosa é de menina. E aí você começa a ver nessa alegria de você conviver com alguém que está experimentando o mundo. Daqui a pouco ele começa a dizer aquela palavrinha que todos nós sabemos qual é: não, não quero. Porque a natureza começou a ser corrompida e todos nós nascemos, infelizmente, com essa natureza pecaminosa. E em cima disso, nós passamos para o segundo ponto, a segunda etapa, que é apegados ao mundo. Eu pensei em inúmeras palavras para colocar nesse item, mas a que me chamava a atenção, mesmo sendo assim meio estranha, é essa aí: apegados ao mundo. Ou seja, tem algo no mundo que a gente gosta. Mas, uma vez pecadores, nós passamos a estar sujeitos a um sistema anti-Deus. Nos tornamos prisioneiros do engano. Passamos a dar valor somente aos nossos desejos, aquilo que eu quero, e somos seduzidos por toda a sorte de ganâncias. E assim, cada vez mais, nos distanciamos de quem? De Deus e da verdade. Será que essa roupa que nós estamos vestindo, nós não compramos porque muita gente comprou? Será que essa roupa que nós estamos vestindo, nós não estamos com ela porque a propaganda foi muito boa e a oferta melhor ainda, e nós tivemos que comprar porque o que seria de mim se eu não tivesse essa roupa? Quantas e quantas coisas o mundo nos seduz o tempo inteiro para nós termos. E aí você olha pessoas que nunca estão satisfeitas, nunca estão alegres, porque parece que o sistema nos leva o tempo inteiro a querer, a poder. Diz 1 João que o que há no mundo é os desejos dos olhos, desejos da carne e a soberba, posição. E Paulo escreve em 2 textos que a gente vai ler aí, o que é a vida num mundo, e você vai se lembrar, quem sabe, de você mesmo. Eu vou me lembrar de como eu era antes de conhecer a Deus, o que eu passava, o que eu vivia. E diz Paulo em Romanos 1, de 28 a 31, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, aquele não
daquela fruta, só aquele não. Podia tudo, só aquele não que não podia. Mas por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Vocês querem fazer do seu jeito? Então, faz do seu jeito. O que você quiser fazer, está liberado. E aí nós passamos a praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Você já viu como que a pessoa inventa morte hoje em dia? Assassinato. É uma criatividade para o mal o tempo inteiro. Desobedientes aos pais, que o Ed falou semana passada. Está na lista. A lista tem tanta coisa ruim, mas a palavrinha desobediência aos pais está junto. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Sendo sincero, estamos aqui entre nós, entre família. Você já fez alguma coisa dessas aqui? Lá no passado? Você já foi alguma coisa dessas aqui? Em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, Paulo continua e diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, novamente, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Que lista horrível! Mas essa é a humanidade, é o sistema que nos leva a fazer isso. Pessoas que perderam Deus, a noção da verdade, e foram levados por onde quer que o inimigo os levava. Jesus, quando tentou, o diabo quando tentou Jesus, depois de 40 dias de jejum, ele levou Jesus a um alto monte e disse: olha os reinos deste mundo, são meus, foram entregues a mim, pede o que você quiser que eu te dou. E olha, tem muita gente fazendo esse pedido e o diabo tem dado tudo que as pessoas querem. Se prostrado me adorares, eu te dou. Esse é o sistema. E por isso que a igreja parece sempre a minoria, porque a maioria está aceitando esse convite, essa oferta. Tudo é fácil. Mas o que acontece depois de um tempo? E nós que estamos visitando os irmãos ali, os vizinhos aqui na Vargem Limpa, você que um dia foi conquistado por Deus, como é que você estava? Depressivo, infeliz, ansioso, irritado, desesperado. Eu tinha uma gastrite nervosa quando eu me converti. De tanto nervoso que eu tinha, que eu passava com a minha vida, gerou uma doença, por causa da alma contaminada e levada pelas coisas do mundo. Mas, vamos mudar de... senão a gente deprime aqui. Mas, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo, continua lendo aí, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda... É isso aí. Ou seja, aquela porcaria que a gente era, mesmo assim, Jesus veio ao mundo e foi para aquela cruz e se deu por amor a cada um de nós. Em outras palavras,
nós não sabíamos como voltar para Deus. Ele veio ao nosso encalço. Quer dizer, a gente não lembra disso, mas Ele veio ao nosso encalço. Esses dias lá no Vargem Limpa, 2 famílias disseram a mesma coisa. Quando nós batemos palma em 2 casas e fomos ali ligados àquelas pessoas que nos atenderam, eles disseram o seguinte: a minha mãe orou para que eu fosse para Deus, eu não fui, eu não quis. Aí ela orou outra vez, eu não quis. Ela orou uma 3ª vez, dizendo: Senhor, já que ele não vem para o Senhor, vai atrás dele. Manda alguém na casa dele para falar que o Senhor o ama. E lá bate o Geraldo na casa dele. Por uma oração de uma mãe, dizendo: eu queria tanto que meu filho fosse salvo, mas ele não quer. Senhor, eu sei que o Senhor é bom, misericordioso, fiel. Vai atrás dele. E Deus vem atrás. Porque Deus nos ama e Deus não quer perder ninguém nessa terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quer dizer, Jesus veio como homem, pisou nesse mundo e viveu neste mundo para dizer: eu sei o que você está sentindo, eu estou aqui com o mesmo corpo seu, passo pelas mesmas coisas. Mas Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não caiu em nenhuma delas. E naquela cruz que ele não deveria ter ido, ele foi, porque ali era o nosso lugar. E através daquele lugar, ele te dá a chance de ser resgatado. E aí a gente começa a perceber, através da vida de Cristo, da palavra, dos irmãos, o nosso erro, e caímos em si. Quando você caiu em si, que estava errado? Diz o filho pródigo na parábola, que depois que ele aproveitou tudo que o mundo deu, fez tudo o que ele queria, e aí ele começou a ver que a vida dele, apesar daquilo tudo, começou a ir para baixo. Ele cai em si. Cai em si e diz: puxa, pequei. Pequei contra quem? Contra meu Deus e contra o meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu tenho certeza que há comida, que há decência. E quando ele volta para a casa do pai, querendo ser um escravo, um trabalhador, um empregado do pai, como é que o pai recebe? O pai corre, o abraça, dá um beijo. O meu filho que estava perdido foi resgatado, aleluia! E coloca o anel, e coloca a sandália, e limpa, e faz um churrasco, porque aquele que estava perdido foi salvo. Deus nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Deus não tem nojo de te abraçar, mesmo que a gente esteja fedendo a porco. Deus nos ama. E aí nós chegamos ao seguinte entendimento, e eu creio que você já passou por isso. Que adianta a gente viver nesse mundo e ter tanto, e conquistar tanto, e viver com tantas experiências novas, e ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? E aí nós chegamos na 3ª etapa. Qual é a 3ª etapa? Uma vez tendo Cristo, nós somos libertados do mundo. Nós nascemos no mundo, nós passamos um período apegados ao mundo, e agora com Cristo estamos restaurando a nossa identidade de ser uma criatura de Deus, alguém feito à imagem e semelhança de Deus. E aí Deus nos liberta através de Cristo, nos liberta do império das trevas,
fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Já não mais me conformo com o sistema, não se conformo com esse século, mas deixo Deus trabalhar na minha vida, transformando a minha mente, renovando a minha mente, para conhecer a única vontade que é perfeita, agradável e boa, que é a dele, não é a minha. Fomos transformados, renovados e principalmente o quê? Você vai achar a ligação com o primeiro tópico. Nós nascemos de novo. E importa-nos nascer de novo. Daqui a uns dias vai ter batismo aí. E nós vamos ter mais uma vez uma grande alegria no céu, porque um pecador se arrependeu. Porque alguém entendeu, mais uma vez, que precisava começar outra vez, nascer de novo, dar um novo início, apagar as coisas que ficaram para trás. Somos novas criaturas. E aí a gente conhece a verdade, e a verdade nos liberta. Quem aqui era prisioneiro de alguma coisa lá atrás? Alguma coisa que você tinha um certo vício, você queria sair, mas não conseguia. E quem é que nos dá a condição de ter liberdade? Ele. Disse Jesus, pode colocar: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, naquela barganha, naqueles interesses. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fica mais preocupado. No mundo é difícil, eu sei. Vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você estiver comigo, vocês vão ser mais que vencedores, junto comigo. Agora presta atenção em João 17, na oração que Jesus faz de despedida, e ele ora assim: mas agora, Pai, vou para junto de ti, e isto falo aqui no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. O que eu quero é que vocês tenham plena alegria. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo, o sistema, as pessoas que querem viver contra Deus, os odiou. Porque eles não são do mundo como também eu não sou. Pai, eu não peço que agora que eles são teus, que eles retornaram para nossa casa, o Senhor os tire do mundo. Mas eu peço que o Senhor os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E Jesus continua orando: Pai, santifica-os, separa-os, guarda-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quanta coisa é que a gente achava que era certo e a gente vê que é errado. Quanto engano nós caímos porque fomos na ladainha de todo mundo. Somos novamente de Deus, queridos irmãos. Você pode dizer um grande aleluia? Aleluia! Somos de Deus. O teu nome e o meu nome está escrito no livro da vida. Nós temos acesso a partir de agora à casa do Pai, e na hora que chegar a nossa hora, Jesus vai estar lá naquela casa, que eu não sei como é, que é muito grande, para te receber e te colocar para dentro, porque você agora é de Deus novamente. Mas existe uma última etapa dessas 4 que eu falei, que Deus coloca para cada um de nós, e que ela existe, porque Deus quer que você tenha uma vida realmente abençoada. Nós tivemos o privilégio de sermos salvos,
de ter todos os nossos pecados perdoados, de ser libertado das trevas, de receber um novo coração, de ter o batismo do Espírito Santo dentro de nós. Tudo isso já é maravilhoso, mas Deus ainda dá um outro ponto. Ele nos envia ao mundo. Ele quer trabalhar com você. Volta lá no Adão. Vamos dar nome para os bichos? Vamos. É como se Deus estivesse falando para você hoje. Vamos salvar a gente? Vamos. Vamos cuidar dos outros? Vamos ver quem está sofrendo? Porque Deus, que é bom, misericordioso, Ele está com os olhos sobre a terra e vê tudo o que acontece. E Ele quer ouvir, ajudar, salvar essas pessoas. Mas Ele precisa de alguém. Olha do lado. Cutuca. Você. Ele precisa de alguém. Enviados ao mundo. Nós nascemos no mundo, ficamos um tempo apegados ao mundo, fomos, graças a Deus, salvos e libertados desse sistema do mundo. E agora Deus está dizendo, eu quero novamente a tua parceria para te enviar a este mundo com um novo propósito. Não para buscar mais os seus interesses, mas os meus. Os interesses do reino de Deus. Agora que somos dele, no tempo que ainda nos resta de vida, nós temos um propósito divino para realizar. E aí na oração de João 17, Jesus continua dizendo, Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pai, como és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 2 Coríntios capítulo 5, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, ou seja, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando mais aos homens as suas transgressões. Todo o pecado do mundo ficou naquela cruz. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que hoje somos, se você quiser, embaixadores em nome de Cristo. Você quer profissão melhor que essa? Paulo tinha um lema na sua vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois de um certo tempo, pregando a palavra, andando de um lado para outro, fazendo as viagens missionárias, sendo perseguido, sofrendo, ele diz assim, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, se o meu viver aqui na carne, como ser humano, como discípulo do Senhor Jesus, como embaixador em Cristo, traz fruto para o meu trabalho, o que eu hei de escolher? E ele ficava na dúvida, eu vou, eu fico. Mas na hora que ele ficava, e ele tinha a chance de falar, e um pecador se arrependia, porque ele ficou, e alguém se converteu, houve uma festa no céu. As nossas vidas são o testemunho vivo que Deus existe e que ama essa humanidade e não quer que ninguém se perca. Sendo você jovem, adulto, solteiro, casado, marido, esposa, pai, filho, não importa. Se você está ligado agora a Deus, se você entregou a sua vida a Deus, se você voltou a ser novamente de Deus, através da nossa fidelidade a Ele, nós podemos proclamar
naturalmente, dia a dia, aonde quer que nós estejamos, essa palavra de salvação e de reconciliação. Concluindo, olhando para essas 4 etapas da nossa vida, em qual eu estou, ou como eu estou em cada uma delas? Nascidos no mundo é óbvio, né? Nós já nascemos, não tem nenhum marciano aqui, todo mundo é daqui mesmo, tem uma identidade, tem uma cidade natal. Mas uma vez aqui no mundo, eu ainda estou apegado a alguma coisa neste mundo. Eu me sinto prisioneiro ainda, quem sabe, em alguma área da minha vida, que eu sei que está errado, mas eu não consigo sair dela. Se nós cremos que Deus existe, e esse é um país, né, cristão por nomenclatura, pelo falar das pessoas, todo mundo fala que crê em Deus, mas se eu creio em Deus, por que eu não entrego a minha vida para Ele? O que impede de eu fazer isso? Por que eu não dou um passo em direção a Deus? Por que a gente prega a palavra, e quantas pessoas já entraram nesse salão e saíram, e não entregaram a sua vida a Deus? Porque tem alguma coisa que ainda está prendendo essas pessoas neste mundo, em alguma área. Se você e eu fomos libertados por Cristo, nós estamos vivendo segundo a vontade dEle? Eu estou sendo discipulado por alguém, pegando as palavras anteriores, eu tenho alguém com quem eu abro o meu coração, que eu confesso quem eu sou transparente, eu compartilho a minha vida, eu vivo em comunidade, como corpo. Eu confesso diariamente os meus pecados, para ter um coração limpo, porque só os limpos de coração verão a Deus. Eu desejo ser santo, como Ele é santo. Eu tenho assim tanto amor a Deus pelo jeito que Ele é, que eu quero ser igual. Eu desejo andar como Jesus andou. E como filhos de Deus e igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo hoje, eu tenho dito sim para esse envio. Eu tenho dito sim para esse ide. Eu tenho experimentado esse privilégio de ser um representante de Deus nesse mundo, ou eu me contento com cultos, com reuniões? A primeira pessoa que Deus me deu a alegria de participar da salvação dela foi quando eu tinha 1 ano de convertido. Depois de 1 ano convertido, sentado, sendo discipulado, aprendendo, o pastor Abílio e o Bilão começaram um trabalho lá no Otávio Raze. Você sabe onde fica? Lá quem vai para Jaú. E aí, quem quer ir junto? E eu, a minha esposa, cheio de vontade, nós queremos. E aí foi o Xan, depois foi também a Verinha, o Ed, e nós começamos aí naquele bairro, pregamos no centro comunitário, com um violãozinho, né, Bilão? Depois de 1 mês lá, o Bilão, o Abílio e nós, o pastor Abílio chegou para mim e falou assim: Geraldo, a partir do mês que vem, nós não estamos mais aqui, você toca o barco. Eu falei: ai meu Deus do céu. E aí nós começamos a revezar, pregar, falar. Depois nós passamos por um trabalho na escola ali do lado. E olhando, muita gente ouviu. E nós ficamos, depois de um certo tempo, foi diminuindo e terminou. E saímos com uma sensação meio frustrante que não deu certo. Mas um dia eu estava passeando na Batista de Carvalho, e um jovem
gritou do outro lado da rua: "Oi, Geraldo!" E eu olhei para ele, e ele veio correndo e me abraçou. Você sabe quem eu sou? Eu falei assim, era um daqueles adolescentes daquela escola, que nós pregamos a palavra, e eles ouviram. Ele disse assim: eu sou jovem hoje, sou batizado, sou casado, tenho filhos, e toda a minha casa está com o Senhor. Obrigado por aquele trabalho que vocês fizeram lá. Deus cuida daqueles que estão buscando, mas para que Ele busque aqueles que estão querendo a Ele, Ele precisa de pés, de mãos, de pessoas que se disponham a ir. E eu concluo. Se você quiser repetir comigo, se você concordou com essa palavra, seria legal. Nascemos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Continuamos no mundo, mas agora com uma missão: ser os pés daquele que me amou, aquele que me resgatou e me enviou a este mundo com um propósito. Que Deus os abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.